Aí fechei minha Bíblia e falei: "Agora eu sou crente, aconteça o que acontecer, eu sou crente". Aí eu fui perguntar para o meu pastor, que hoje ele é falecido, pastor João, e falei: "Pastor, olha, eu entendi", contei para ele o que tinha acontecido. Falei: "Porém, como que fica Maria?". Falei: "Maria, sempre pedi para ela, sempre orei, andava com o rosário no pescoço, e tal". Aí ele me explicou, ele falou: "Irmã, Maria é a mulher mais bem-aventurada que teve nessa terra. Ela foi digna de receber o Filho de Deus. Ela gerou o Filho de Deus. Só que a gente não pede nada para ela. A gente pede para o Senhor". E aí eu fui ver os versículos que falavam sobre isso. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Né? Tem aquela passagem que alguém fala assim: bendito o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus vira e fala: não, antes seja bendito aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Outro momento alguém vem e fala: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí. Ele fala assim: não, minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui e praticam a palavra de Deus. Você vai lá, por exemplo, em Cornélios, quando ele se ajoelha diante de Pedro, o que Pedro faz? Pedro levanta ele na hora. E Pedro fala: não me adore, eu sou homem como você. Adora a Deus. Você vê lá em Apocalipse, quando João se ajoelha diante do anjo, o que o anjo faz? Levanta João e fala: eu sou um conservo como você, adoro o Deus vivo. Então, a Bíblia está cheia de momentos, de lugares, que a gente tem que adorar somente a Deus, né? Acima de tudo. Como o meu pastor explicou, essas pessoas foram pessoas importantes no tempo delas, né? A Bíblia fala que até a sombra de Pedro curava. Porém, quando morre, você não pode fazer mais nada pelos outros. Somente Deus, que é vivo. E Jesus Cristo, que ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. Então, isso eu entendi completamente. Quando você não entende, parece que a Bíblia mesmo fala, você tem um véu no seu rosto que te impede de ver as verdades. Mas a Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, naquele momento, não havia um ser humano na face dessa terra que me fizesse mudar de ideia. Porque eu entendi, através do Espírito Santo, no meu espírito, o que estava acontecendo ali. E aí alguém fala assim: nossa, então agora a sua vida ficou uma maravilha. Não, ficou horrível, né? Por quê? A minha mãe falou que eu não era mais filha dela. Ela falou: já perdi o seu irmão. Agora você também não é mais minha filha, tal. Meu marido falou que não era que eu tinha que escolher entre ele ou a igreja. Eu falei para ele: filho, entre você e a igreja, eu escolho você. Falei: porque hoje eu estou nessa igreja, amanhã eu posso estar em outra. Eu nem entendia muito disso, mas eu falei: agora entre você e Jesus. Falei: eu fico com Jesus. Falei: não me manda escolher. E aí foi aquela luta que ele trancava a casa para eu não sair, eu ia procurar as chaves, ele escondia. Na igreja. Quando a porta estava aberta, que eu ia lá ligar o carro não pegava. Depois ele me contou que ele tirava peças do carro ali e tal. E assim foi, batalha espiritual, eu falo assim que Deus não me deu uma visão aberta. Às vezes eu vejo algumas coisas, mas assim, eu sinto presenças, eu sinto. Então era uma coisa assim, teve um dia, de vez em quando ele ia para a igreja comigo, de vez em quando ele aceitava ir. Um dia ele ficou tão nervoso com o pastor que estava lá, porque o pastor era muito abençoado, e muita gente caindo endemoniada, pessoas sendo curadas, e o culto não acabava, a igreja era muito quente. Ele desceu assim a avenida, parecia que ele ia voar com o carro, tão nervoso que ele estava. E eu vi que tinha um demônio atrás dele. Então eu falei assim, quando a gente entrava pelo fundo, porque ele deixava o carro aqui, eu parei na porta da cozinha, eu falei assim: aqui você não entra. Aí meu marido falou: eu? Eu falei: não, você entra, ele não. Aí ele fez assim e tal, entrou. Depois que ele se converteu, ele contava. Na época ele não contava nada. Ele falou que ele desceu do carro e ele sentiu uma presença atrás dele. O tempo todo, que ele arrepiava tudo. Aí o que ele fez? Ele encostou na parede e foi andando para não sentir mais aquele espírito atrás dele. Então, assim, isso era constante, entendeu? Uma batalha assim. Ele levantava para ir fazer café, alguma coisa, que ele era metalúrgico, levantava muito cedo, eu sentia alguém sentando ou deitando na cama no lugar dele, entendeu? Então era muito assim, a nossa vida era... uma vez eu estava orando, sempre orando pela família, orando para ele se converter, e eu tinha deixado os refrigerantes assim, do lado para guardar depois, uma das garrafas começou a girar, garrafa cheia, girando, não tinha vento, não tinha nada, né? Então assim, Deus ia me capacitando, porque era nova convertida, tinha assim, Você não tinha estava tanto no primeiro amor, naquela coisa toda.
né, perguntei, a primeira coisa que eu perguntei para o meu pastor, eu falei: "Eu posso expulsar demônio?" Ele falou assim: "Irmã, se você tiver um bom testemunho de vida, você pode", mas eu não imaginava que ia aparecer tantos assim, Sim. né. Minhas filhas, aí eu comecei assim, como Deus me usava em dons, profecias e tudo mais, a minha casa era muito cheia. Então toda hora tinha gente, toda hora gente que eu não conhecia, gente que eu nunca tinha visto na minha vida, aparecia lá para eu orar, e à noite elas eram perturbadas, então O alarme que tocou. esse foi recente, foi Não, uns 3 é o anos relato que atrás. orou não, a visão do urso e Isso foi quando elas eram quando ela era pequenas. pequena, você ainda vai com Eu perdão. olhei assim para o lado eu acordei, porque Deus acorda a gente, Sim, a gente tá sim. precisando de oração, isso é um dom de revelação, e eu olhei assim na porta, eu vi um grande urso que estava ali, e aí nisso ela chegou, minha filha chegou: "Mãe, mãe", eu falei: eu já sei o que está acontecendo". Aí já comecei a expulsar, mandei embora, por Sim. isso que eu te falei, eu falo que eu não tenho visão aberta, mas algumas coisas, Sim, sim. e aí repreendi ela mesma, essa mesma filha, ela já viu boneca correndo dentro de casa, entendeu? Então você vê, coisa De terrível. o inimigo atormentava Sim, até as sim, crianças atormentava ali, as crianças. Tanto que eu fui cortando essa questão de receber pessoas em casa. sim, Hoje eu sim. oro na igreja, né? Eu recebo pessoal da minha equipe, tal, da minha casa, tenho célula na minha casa, então ali a gente ora na varanda, mas receber pessoas assim, eu não faço Como mais por você conta disso. recebia? Sim, sim. Mesmo porque as pessoas idolatram, né? Você não pode ter dons que as pessoas acham que você. Eu tinha um irmão que ele tinha perdido tudo, ele era muito rico, perdeu tudo, e ele se converteu. E nisso, ele plantava cana e tal. Aham. E aí Deus começou a devolver uma fazenda para ele e tal. E aí ele ligava para mim, ele falava assim: "Irmã, ó, tô plantando um cano, precisa chover, ora aí". Eu falava assim: "Mas eu não tenho o dom de fazer chover, né". "Não, não, olha aí". E para misericórdia de Deus, chovia. Aí daqui a pouco ele ligava: "Irmã, ó, fala para parar de chover, porque agora vai fazer mal pra cana". E eu falava para ele: "Mas", eu falei: "Eu não tenho esse poder de fazer parar chover, de Hum. fazer chover". Mas assim, as pessoas acabam confundindo, né. Então assim, eu fui cortando algumas coisas, chegava na Sim, sim. igreja, era uma fila para eu orar, Meu entendeu? Aí eu Deus. comecei a pegar os obreiros e falei: "Não, ó, todo mundo vai pegar um e vai orar". Aí alguém falava: "Não, gente, a oração é a mesma, não é a pessoa que faz, é Sim, Deus". sim. Então eu fui cortando algumas coisas assim. E num desses momentos, coisa assim que a gente vai lembrando que Deus vai fazendo, foram muitas, eu não vou lembrar de Sim, sim. todas. Aí as meninas já estavam já numa idade já mais jovens, e ela tocava teclado na igreja, ela Hum. frequentava a quadrangular na época. E aí ela falou: "Mãe, eu vou ensaiar", né. Eu falei: "Tá bom". Isso eu fiquei deitada no sofá, eu escutei, sabe aquela bagunça, assim, de jovens correndo pra rua? E ela entrou correndo. Ela falou: "Mãe, tem uns 20 batendo lá embaixo". E meu bairro não era um bairro violento, era um Sim. bairro simples, mas não era Aham. violento. Aí eu desci descalço, correndo, nem olha, nem sabe, podia apanhar também, né. A gente Meu é Deus do doido, mas céu. foi. Quando a gente chega lá, os meninos saem todo e a gente olha para o rapaz ali no chão, ele dá um último suspiro, se os vizinhos já estavam em volta, ele dá aquele último suspiro assim, eu já falei: "Pronto". Aí eu falei: "Meu Deus, e agora?". Aí ela falou: "Mãe, ora". Eu falei: "Ai, Jesus querido", aí comecei a orar. Eu falei: "Em nome de Jesus". Eu vi que era o filho da vizinha, lá de baixo. Ah, Aí comecei a orar, no que eu comecei a orar ali, a respiração voltou. sim. Então, aí a mãe já saiu pra fora, chamou a Si polícia, chamou a ambulância. Era briga de menina, acho que ele mexeu com a namorada de alguns, e eles se juntaram para Eita. bater nele. Não era menino de bagunça, nada. Uhum. Aí oramos, tudo, fui para casa, no outro dia ele chega com a mãe. Lá no meu portão ela fala assim: "Olha, meu filho quer conhecer a mulher que ressuscitou ele". Eu falei: "Eu ressuscitei?". "Não", falei: "Eu só orei". "Não", ela falou: "Os vizinhos todos falaram que ele já tinha morrido, que Meu ele deu o último Deus, suspiro e sim. que você orou e ele voltou". Eu falei: "Jesus, ó, se isso aconteceu", eu falei: "Foi Deus, tá?". Eu falei: É. "Não fui eu orei em nome de Jesus", falei: "Não tinha laudo, nada, você fala: 'Ai, morreu', não". É o que Sim, as pessoas dizem. sim, sim. E eu falei: "Não, foi Deus que fez, tá?". Aí Sim. passado anos já, uma moça foi substituir na escola que eu estava, aí ela descobriu meu nome, ela falou: "Ah, foi você que ressuscitou o filho da Patrícia, né?". Eu falei: "Misericórdia". Ela conta para todo mundo lá na escola que Sim. você ressuscitou o filho dela. Eu falei: "Não, em nome de Jesus foi Senhor. Se aconteceu,
Foi ele. É esse que era A espírita? família dele, A ainda é. família Hoje era. ele é pastor. Sim, Hoje esse sim. menino se converteu. Eu falei, gente, eu queria saber o que aconteceu com esse menino, né? Depois de tudo, Sim. que eu mudei de bairro, né? Então eu não sabia. Aí eu vi, ele era jogador de futebol, e eu vi no jornal que ele tinha deixado a bola para poder servir o Senhor. Serviço. E aí depois ele foi na minha casa, de novo, para ver, para sim. conhecer e tal. Mas assim, não tem nada comprovado, né, pelos médicos. Sim. Mas eu não duvido, porque Deus pode fazer qualquer Com coisa. certeza. Deus é poderoso, sim. né? Então, assim, são coisas que vão acontecendo na vida da gente que o Senhor usa. Porém, apesar de você ser usado por Deus, apesar de tudo aquilo que o Senhor faz, algumas coisas ruins se repetiam na nossa vida. Por exemplo, como eu disse, nasci numa, né, bem pobre e tal. A minha mãe, ela casou com meu pai, já tendo 2 filhos e grávida de mim. Sim. Aí eu caso grávida da minha filha. Sim. Se você for olhar, minha avó, a história foi a mesma. Se Isso tá do lado repetia, materno. sim. Não sei do lado paterno, que meu pai nunca falou. Aí ela começou a namorar, isso já crescendo dentro da igreja. Ela e minha outra filha já praticamente nasceram, né? 3 e 2 anos. Também, os relacionamentos não davam certo. Ela foi fazer odontologia e ela era muito insegura. Não, eu não consigo, eu não posso, eu não vou poder pôr agulha nas pessoas. Falei, mas gente, como que pode um trem desse, né? Dentro da igreja. E a gente ora, a gente consagra, né? Todo dia seu filho vai sair, você fala, Senhor, põe a mão. E ela tinha assim, um pezinho no mundo, sabe? Gostava de rave, gostava de festa. Sim. Falava, gente, mas como que pode? Já não era, né, para gostar dessas coisas. Tá aqui na igreja. Então, sempre que ela saía, eu orava, eu falava, Deus, não deixa ela gostar. Eu não impedia, né? Sim. Falava, não vai e tal, porque eu tinha medo de prender demais, como a gente vê algumas famílias fazem, a pessoa depois não quer saber de Deus de jeito nenhum. Então, eu soltava a corda e puxava, soltava a corda e puxava. E numa dessas, o Espírito Santo falou com ela dentro de uma boate. Ela estava na O que que você tá boate? fazendo aqui? Eita. E eu não estou aqui, eu vim aqui só para te falar, né? E a partir daquele momento ela começou a mudar de vida, a ser mais caseira. Porém, a gente começou a estudar sobre libertação, eu já comecei a encaminhar ela para isso. Aí ela passou por alguns processos, né, na vida dela, e foi revelado algumas coisas, e tudo dentro da família da minha mãe. Então, essa pastora, que orou com ela, viu assim, muitas mulheres na rua, sem marido, né? Que é exatamente a história da minha mãe. E aí, então, eu falei assim, não, tem algo por trás disso. Aí comecei a assistir vários pastores, né? Que hoje trabalham com libertação, que são a sumidade. Aí comecei a fazer, faço muito curso. Tenho cursos ainda comprados, que eu ainda não fiz, que eu fui ficando ali com senha para eu poder fazer. E eu falei, faz sentido tudo isso. E aí, então, como eu falei para você, às vezes a mulher ela não tem coragem de falar o que acontece. Por exemplo, uma pastora evangélica que entra para falar comigo e fala assim, olha, eu sou atacada por incubos e sucubos, que são aqueles demônios que vêm fazer ter relação sexual com a mulher durante a noite. Aí você fala, uma mulher de pastor, uma pastora, Meu Deus. né? Como que pode acontecer? Isso eu vivi. Eu vivi estando com uma vida reta diante de Deus, sem pecado, sem brecha. Aí você fala, como que um demônio pode te visitar à noite e tomar o seu corpo, né? Como se você não fosse de Deus, como se você não fosse de Jesus. Então, aí eu aprendi, que eu não sabia. Você vê, com mais de, sei lá, de 20 anos de crente, que eu fui descobrir que esse tipo de coisa existia, né? E passei também pelo processo de libertação. E a partir do momento que eu passei pelo processo de libertação, isso nunca mais aconteceu. Então, como que alguém fala para mim, isso não existe? Eu escuto algumas pessoas, tanto no comentário que eu fiz no outro podcast, uma pessoa escreveu assim, isso é coisa de espiritismo, de falar de portais, de não sei o quê. Gente, se você não viveu, você não pode julgar. Né? Você não pode, você pode falar de alguém se você andar com o sapato dela. Não tem como você olhar para alguém e falar, isso é mentira, isso não existe. Né? A gente escuta pessoas vir aqui ou em outros podcasts, fala alguma coisa que alguém fala, isso é mentira. Não. Se você viveu, você tem capacidade para falar. Eu vivi isso na minha vida. Então, a partir do momento que você faz uma libertação, você percebe que o Senhor, ele tem algo mais. Porque a Bíblia diz assim, quando você aceita Jesus, você reina com Cristo nas regiões celestiais. E por que você não está reinando em algumas áreas?
né? Alguém fala assim, mas Cristo levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, então agora a gente não tem mais... Então por que a gente continua doente? Por Isso. que a gente tem dor? Não é? Por quê? Porque quando Jesus, ele morre na cruz do Calvário, ele pisa na cabeça do diabo. Ele tira toda a autoridade dele. Porém, o que o homem faz? Continua adorando o diabo. Uhum. Continua Isso, idolatrando, fazendo isso. sacrifícios para o diabo. Uhum. Ele teve poder de novo. Realmente, ele foi despojado lá na cruz. Porém, o ser humano continuou dando alimento para ele. Isso. Não fala que quando Adão e Eva caem, ele fala assim para o diabo, você é a serpente, você vai comer pó. E quem que é o pó? O ser humano. E o ser humano ele dá autoridade ao Sim, inimigo e para quando atuar na você- vida, né, Quando deles. você peca, você alimenta do diabo. Uhum. Você alimenta a força dele, né? Isso, é brechas, Essas né? brechas. Então aí a gente começa a entender que o reino espiritual é muito mais.